Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje no culto foi ministrado a palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1, que fala sobre um rio que ele surge do trono de Deus. E eu achei bastante interessante e aí eu quero compartilhar com todos. E interessante também que esse mesmo rio, ele é relatado por João lá em Apocalipse, no capítulo 22. Então diz assim, a profecia de Ezequiel. Em seguida ele me levou, ele está falando que o Espírito Santo levou Ezequiel a esse lugar, né? Em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de debaixo do lado direito da casa ao lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando um homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000 e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, as águas para se nadar. Um rio pelo qual não se podia passar. Aí o versículo 11. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados. Eles serão dados ao sal. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e a sua folha por remédio. E aí essa profecia, ela também é relatada no livro de Apocalipse, né? Quando João teve essa visão, de visão futura, né? No capítulo 22, que ele fala assim: E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua. E em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de fruto, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Então, por mais que tenham pessoas que não queiram acreditar na Bíblia, né? Que ela é um livro sagrado e que ela se cumpre. Olha quanto tempo antes Ezequiel já profetizou e João depois também viu esse mesmo rio, né? Um rio que corre do trono de Deus, um rio que ele vai dar, por onde ele passar, ele vai dar frutos por 12 meses, todos os meses do ano ele dará o seu fruto. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. A mesma coisa que Ezequiel também fala aqui, né? Dizendo que junto a esse rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, nem seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, aí cumprindo novamente lá, falando de cada mês, né? Porque suas águas saíram do santuário, e o seu fruto será para alimento, e as suas folhas para remédio. Também quando Ezequiel, ele fala que
o Espírito mostrou esse homem medindo, né, a altura, o volume das águas. E aí ele fala que as águas primeiro estavam, né, nos tornozelos, depois à medida que ele ia avançando durante esse rio, dentro do rio, o volume da água ia aumentando e passou dos tornozelos já para os joelhos dele, depois para os lombos, e depois ele já não conseguia mais passar de tantas águas profundas. E aqui a gente faz uma meditação sobre essa palavra, né? Primeiro que a profecia vai se cumprir, e quando a gente faz pesquisas simples no Google sobre o Mar Morto e esse rio que já está começando a aparecer, que já está se cumprindo essa profecia, né? Para a gente meditar que essa palavra ela é fiel e verdadeira. E também sobre essa questão do profeta ir andando no rio, e à medida que ele vai andando, a água vai cobrindo, passando do tornozelo para o joelho, e do joelho para os lombos, e depois ele chega a um ponto que ele não pode mais atravessar. Isso significa para nós, assim, até que ponto nós estamos mergulhando no conhecer de Deus, no se aprofundar na leitura das Escrituras, de buscar mais essa presença, de sair do raso, de apenas ir para o culto no domingo, assistir o culto, ouvir a pregação, cantar, louvar e pronto. Você não buscar mais saber, não conhecer mais, não ajoelhar, por exemplo, quando fala que as águas estão nos joelhos. Você já passou, além de só estar no domingo no culto, mas estar no secreto com Deus, buscando a presença dele no secreto, né? Se ajoelhando, se redimindo, se humilhando diante da potente mão de Deus, né? Buscando sempre mais e mais ele, a presença desse Deus, a presença do Santo Espírito dele, para você se conectar mais com Deus, com Jesus Cristo, e você poder verdadeiramente dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais sozinha, mas eu sou uma com Cristo. Cristo vive em mim, o Espírito vive em mim. E eu não só leio essa palavra, eu não só canto na igreja, mas eu busco ler, entender, meditar, refletir e viver essa palavra. Isso é sair das águas dos tornozelos, passar para os joelhos, ir para os lombos e chegar a um ponto que você está tão cheio da presença de Deus, tão cheio da palavra de Deus, que aí onde você chegar, a presença de Deus estará contigo, a sua presença refletirá o bom perfume de Cristo, e as pessoas possam olhar para você e dizer: poxa, verdadeiramente essa pessoa é uma pessoa que vive com Cristo, ela transborda paz, ela transborda a presença de Cristo onde ela está, né? Buscando sempre esse conhecimento de Deus mais e mais, que a própria palavra diz que nós perecemos por não conhecer a Deus, por não conhecer as Escrituras. Então, que essa palavra fique para nós hoje. Primeiro, as profecias estão se cumprindo. Jesus Cristo está às portas. Não devemos mais brincar, esperar. Não há tempo mais de esperar, mas de mergulhar cada vez mais da palavra de Deus. Que o segundo ponto é sair do raso, buscar mais a presença dele todos os dias da nossa vida, para a glória do nome dele. Amém? Fica essa palavra para nós meditarmos durante essa semana, em nome de Jesus.